Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e muitas vezes temos dificuldade de falar sobre o Espírito Santo. Mas nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ele. O Espírito Santo é uma pessoa, de acordo com a Bíblia, sim. Ele é uma pessoa, ele é um ser. Ele é um ser distinto, separado do Pai e do Filho. São três pessoas. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas, cada um com a sua função no que diz respeito à nossa salvação. E vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Desde já, eu quero falar o seguinte: cuidado para você não fazer perguntas desnecessárias sobre o Espírito Santo, achando que você só vai ter comunhão com ele, ou só vai querer ter comunhão com ele, quando as suas perguntas, os seus questionamentos forem respondidos. Porque não é assim que funciona. Eu gosto sempre de falar que Deus é o nosso Senhor. Não somos nós que somos senhores dele, né? Muitos estão fazendo de tudo para que Deus obedeça o que eles mandam, né? O que eles determinam. E tem muitos. Aqui no Brasil está tendo muita briga porque eles pensam que se o governo decretar uma lei, Deus aceita, o céu aceita, né? Entendeu? Por exemplo, o casamento com duas pessoas do mesmo sexo. Deus não aceita. Tá na lei, pode, não importa. Pode, Deus não tem que obedecer, não. Deus não tem que obedecer aos homens. Tá? E não tem que nem que respeitar. Como alguns dizem, não, mas ele respeita. Não, ele não respeita. Isso é contrário à vontade dele. Isso é uma ofensa a Deus. Ele não respeita, não. Então, cuidado com as perguntas erradas sobre o Espírito Santo. Tá? E são muitas. As pessoas fazem muitas. Esse fardo não foi dado a nós. Explicar o Espírito Santo não foi dado. O que foi dado a nós, o benefício que foi dado a nós, é a certeza da presença dele conosco, da iluminação que ele traz à nossa mente, da direção que ele promete para todos nós, do poder que ele traz do céu a todos os seres humanos que querem esse poder, entre outras coisas, tá? Então, o vídeo aqui é muito pouco para falar sobre tantos assuntos, né? Mas vai estudando, estude bastante sobre isso, né? A manifestação do Espírito Santo, que muitos falam de coisas fantasiosas, né? De um arrebatamento dos sentidos, né? A pessoa fica lá louca, pulando, rolando no chão e falando que é Espírito Santo. Bom, a Bíblia não ensina nada disso, ok? E então, fique com o que a Bíblia ensina. Se nós fizermos o que a Bíblia ensina, já está ótimo. Nós não conseguimos fazer o que ela ensina, por que nós vamos dar tanta ênfase naquilo que ela não ensina? E é o que muitas pessoas têm feito. Eles dão ênfase naquilo que ela não ensina. Tá? Então vamos ficar um pouco assim. Jesus falou, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já fizemos um vídeo no nosso canal sobre esse assunto, o que significa essa obra. Tá? Então hoje não podemos detalhar. Mas é a obra passo a passo que o Espírito Santo faz em nosso ser, a fim de que nós possamos estar cada vez mais semelhantes a Jesus. O objetivo do Espírito Santo é falar sobre Jesus, é revelar Jesus de uma maneira mais clara para nós. Por isso que nem tem tanta informação sobre ele assim, porque o objetivo não é falar sobre ele. Jesus deixou bem claro, dizendo que quando ele vier, ele não falará de si mesmo. Né? Então, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de Jesus, tá certo? Então,
É isso que nós devemos buscar. Buscar a orientação do Espírito Santo, buscar a guia do Espírito Santo, buscar a cura que o Espírito Santo oferece. Como nós fazemos isso? Primeiramente, através da oração. Nós oramos pedindo essa presença, tá? Só que nós, ao mesmo tempo, não podemos expulsar a presença do Espírito Santo. E nós temos esse poder muito, e fazemos isso com uma certa frequência, né? Há certas atitudes nossas e até certos pecados que cometemos que afastam o Espírito Santo. Quando nós vamos nos conformando com o mundo, isso significa que nós não estamos ouvindo bem o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que o Espírito Santo pode ser extinguido da nossa vida, ou seja, extinto. Ele vai falando, se a gente rejeita e vai rejeitando, uma hora não escutamos mais a sua voz. Você já conheceu alguém nessa situação? Infelizmente, eu já conheci muitas pessoas, né? Você apresenta a Cristo, apresenta a salvação que Ele quer dar, e a pessoa rejeita, depois fica mais insensível e finalmente, como todo ser humano, acaba morrendo longe de Cristo. A obra do Espírito Santo não era atrair as pessoas a Ele mesmo, é conduzir as pessoas até a Cristo. Ok? Esta é a obra dele. Ok? Não esqueça, Ele é um ser divino. O apóstolo Paulo diz que Ele nos apoia até em nossas orações. Está em Romanos capítulo 8, ele diz que nós não sabemos, muitas vezes, pedir como convém. E o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, ele passa a nossa dor para o céu, para Cristo, para o Pai. E dessa forma, nossa vida vai ganhando força, nós solucionamos muitos problemas, aqueles que não solucionamos, nós ganhamos forças para suportar. Então, devemos dar tremendo valor ao Espírito Santo. Devemos convidá-lo diariamente a estar em nossa vida. Devemos estar com nossos ouvidos abertos o tempo todo para ouvir a sua voz. Mas, repito, cuidado para não expulsar o Espírito através de coisas ofensivas a ele. Uma delas são as músicas que existem, especialmente em nossos dias, né? Falando coisas que nem outros seres humanos querem ouvir. Né? Existem músicas de um mau gosto tão tremendo que pessoas pecadoras não conseguem ouvir. De tão ofensivo, de tão agressivo, de tão baixo, tremendo mau gosto, elas não conseguem. Imagine um ser que é Deus, que é santo. Imagine, ele não quer ouvir essas coisas. E se nós somos levados a escolher a presença dele ou a presença das trevas, aí, mais uma vez, a escolha fica conosco. Porque nós temos um problema sério quando nós falamos assim, quem é que gosta das coisas, ou melhor, quem é que gosta de Satanás? Né? Quem ama Satanás? Ninguém. Absurdo amar Satanás. Mas aí quando fala, e as coisas de Satanás? Né? As obras das trevas? Né? Você gosta? Né? Para Satanás, você não precisa gostar dele. Se você gostar das coisas que ele desenvolve para você, através da música, através da arte, através da maneira de viver. Se você não vive da maneira como Cristo deseja, então você está vivendo da maneira como o inimigo deseja. Ok? Então, muito cuidado para você não expulsar o Espírito Santo da tua vida. Ok? Vou parando por aqui. O tema é muito longo. Eu espero ter, de alguma forma, estimulado você a querer mais e mais o Espírito Santo na sua vida, porque a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo em nós
traz um refrigério sobrenatural. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também participem desse refrigério. Se puder colaborar com o nosso canal, temos aí o nosso Pix. Orem por essa obra, não custa nada, é grátis. Gasta um minutinho orando para que Deus nos use cada vez mais. Nós pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém.